Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Antes de mais nada, o nosso agradecimento sincero pela sua audiência. Muito obrigado por estar conosco aqui em mais um programa, em mais um vídeo do canal. Peço que você verifique a sua inscrição. Se não for inscrito, se inscreva. Peço também que você deixe o seu gostei para qualificar o nosso vídeo junto à plataforma. E dito isto, vamos ao nosso conteúdo de hoje. Pessoal, hoje nós vamos começar falando sobre a demissão da jornalista Amanda Clay, da Rádio Jovem Pan. A Amanda Clay, ela não consegue absolutamente esconder a sua predileção pela esquerda, a sua ojeriza pela direita, que inclusive, fazendo coro a tantos outros jornalistas, ela atribui como extrema-direita, como se houvesse extremismos à direita política aqui no Brasil. Ao invés da esquerda, que é radical, que é extremista, de maneira mais absurda que se possa imaginar, mas que não recebe qualquer comentário crítico por parte desse tipo de jornalista. Esse tipo de jornalista é aquele que fica defendendo a imparcialidade para os outros, né? Que o jornalista tem que ser imparcial, que tem que ver todos os lados de uma matéria, que é o fato verdadeiro, né? O jornalista propriamente dito, ele tem o direito de ter a sua preferência política, porque afinal de contas ele tem o seu próprio CPF, afinal de contas ele tem as suas predileções e tem o direito como cidadão de ter as suas preferências. Mas a gente não pode negar também que existe mais narrativa, mais discurso nisso, nesse tipo de afirmação, do que realidade prática. Nenhuma emissora de televisão, nenhum jornalista, absolutamente nenhum elemento da comunicação hoje está completamente livre da influência política, livre da manifestação política. É o caso da Amanda Clay. A gente viu isso ao longo de todo o tempo em que ela faz comentários na emissora Jovem Pan, principalmente durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando todos os seus comentários eram extremamente ácidos, não eram críticos, porque a crítica, todo político é passível de crítica e deve ser criticado, o governante deve ser questionado, é para isso que existe o jornalismo. O jornalismo é de oposição a todo e qualquer desmando, mas não pode ser um jornalismo ideologizado, partidarizado, politizado, da maneira como faz esse tipo de apresentador. Então ela foi demitida, estava há 4 anos na Jovem Pan, a empresa decidiu não renovar o seu contrato com a lulista, principalmente por causa da alta rejeição que ela sofre do público. Isso estava gerando uma perda de audiência considerável na emissora, para a emissora, que realmente decidiu pela descontinuidade do seu contrato, resolveu não renovar mais o contrato. A informação foi publicada pelos próprios parceiros da Amanda Clay, na grande rede, o DCM, que é o Diário do Centro do Mundo, de esquerda, uma coisa assim comunista, abjeta, e o Brasil 247, todo mundo sabe que é total servil ao PT, a Lula. Inclusive, são eles que admitem que o Lula disse que vai botar para ferver, outra palavra que ele disse, eu não vou citar aqui, com o Sérgio Moro à época, né, logo depois que ele assumiu a presidência da República. A Jovem Pan perdeu a audiência e resolveu tocar a Amanda Clay para outro caminho, para outro rumo. Pessoal, nesse vídeo eu também queria falar aqui sobre esse processo que eu acho rumoroso, acho extremamente degradante para alguém. O Zé de Abreu já é uma figura degradante, né? Aquele ator global que é petista, que foi rejeitado pelo próprio PT, tentou ser candidato a deputado estadual, o PT não admitiu que ele fosse candidato, porque realmente é uma criatura das cavernas, é uma criatura sinistra. Ele decidiu processar a atriz Cássia Kiss, que é aquela figura suave, aquela figura tranquila, que tem a sua preferência política, vai lá, manifesta no ato público, mas quando vem para o seu trabalho, não traz isso para dentro do trabalho, não fica digladiando com os seus colegas, não fica batendo boca com ninguém, pelo menos não que eu tenha tomado conhecimento até o presente momento. Ele resolveu processar a Cássia Kiss por conta de uma opinião. A Constituição Federal nos consagra o direito à livre expressão. E a Cássia Kiss disse o seguinte, aspas para ela: a ideologia de gênero está destruindo a família tradicional. Juntamente com o Zé de Abreu, resolveram processar a Cássia Kiss também o movimento ANTRA, que é a Articulação Nacional dos Transgêneros, e outros movimentos ligados aos transgêneros no Brasil. Bom, a ideologia de gênero está destruindo a família tradicional. Me diga aí o que é que tem de mais nesta afirmação.
no que é que isto joga alguém contra alguém, a não ser as próprias atitudes daqueles que hoje se sentem ofendidos e que não admitem. Isso aí é uma chamada pauta woke, que ela começa na Europa, contamina os Estados Unidos e agora se alastra pela América Latina e pelo Brasil, principalmente a partir da esquerda, que dá sustentação a determinadas imposturas sem que o cidadão comum, qualquer que seja o indivíduo, possa mais manifestar a sua opinião sobre temas da sociedade, sobre temas que dizem respeito ao futuro da sociedade. Não se está aqui defendendo a família nuclear, não se está aqui defendendo que se volte ao sistema patriarcal, mas é preciso preservar a família, sem nenhuma dúvida, sob pena de se destruir a própria sociedade. E aqui também não vai nenhum tipo de comentário depreciativo às pretensões, às predileções, às convicções de quem quer que seja. É apenas uma opinião. E isso não denigre absolutamente ninguém ou movimento algum. O Zé de Abreu, sim. Suas atitudes de impostor, sim. Suas atitudes de radical da extrema esquerda, sim. Todo o nosso apoio e solidariedade à atriz Cássia Kiss. Bom, pessoal, e a nossa última história de hoje, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, decidiu atribuir à senhora Deolane Bezerra, aquela influenciadora, guarda milhões de reais em casa, humilha as pessoas, né, esnobando dinheiro, mostrando dinheiro em vídeos, ostentando esse luxo que ninguém sabe efetivamente de onde vem. Sabe-se apenas que ela tem uma vinculação com esses grupos de casas de apostas, que está sendo investigada pela Polícia Civil de Pernambuco e que existem processos que correm em sigilo na Polícia Federal e na própria Justiça Federal sobre a ação de determinados influenciadores. Imagina-se, inclusive, que a própria Deolane é uma lulista lacradora de primeira hora. E ele atribui a ela o direito de, se convocada pela CPI dos bingos eletrônicos, dos cassinos online, ou nome que o valha no Congresso Nacional, que ela não compareça, só se quiser. E se comparecer, tem o direito de ficar calada. Do meu ponto de vista, isso aí é claro, mais uma vez o Supremo Tribunal Federal, ele assume as prerrogativas da Câmara Federal, da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, do Poder Legislativo. Aquela história, a Constituição Federal atribui, designa quais são as ações que devem ser desempenhadas por cada um dos segmentos das instâncias de poder no Brasil. E esses poderes, eles devem ser independentes, embora harmônicos, quer dizer, cada um tem a sua atribuição. E aí a gente vê, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal entrando nas atribuições do Congresso Nacional para dar proteção, para dar escudo a alguém que está sendo judicialmente investigada, que já foi, inclusive, presa por conta de sua participação nos chamados cassinos online. Lembrando também, pessoal, que esses cassinos online, eles contribuem para destruir a vida de milhões de pessoas no Brasil. Se hoje for feito um levantamento, e é preciso que as CPIs funcionem, essa polarização ridícula que acontece no Brasil hoje, essa incursão indevida de um poder sobre as atribuições de outros no Brasil acontece hoje, isso tem que acabar, para que a gente possa estabelecer um ponto de inflexão, um ponto de retomada do verdadeiro princípio do que ainda se pode chamar de democracia nesse país. A verdade precisa vir à tona e a gente precisa saber de fato quantas pessoas, quantas milhões de pessoas hoje tiveram as suas vidas destruídas por conta dessas bets da internet e quantos influenciadores ganham e ganharam dinheiro indevidamente. Nós temos o caso aí recente do Felipe Neto, onde ele afirma peremptoriamente que ganhou muito dinheiro, mas não devolveu um centavo, se arrepende, mas não devolveu um centavo, não ajudou a recuperar ninguém. Tony Rodrigues, Além da Notícia.